Você está ao vivo! Ihu! Turaram. Seja bem-vindo a mais uma live especial. Ei, a nossa convidada já está aqui, gente. Olha a Aline. Marina, Aline. Eita, galera maravilhosa. Deixa eu já chamar a Aline aqui. Deus, é hoje. Eu adoro essa música. E aí, minha anja? E aí, tudo bem, Heraldo? Tudo ótimo, e você? Tudo ótimo, maravilhosa noite aí pro pessoal. Maravilhosa noite. Que delícia estar aqui. E aí, como é que você Saudade, tá? né? Quanto É bom, tempo? né? Essa é a vantagem desse momento de crise, né? A gente está mais perto online, né? É Mais verdade. perto online. Se tivesse com as possibilidades de encontrar pessoalmente, a gente estava prorrogando aí. A gente vai se ver e não chega, né? Fica aí. Mas que legal, que legal. E aí, me Bom conta, demais. você está em Belo Horizonte, não é isso? Estou, na verdade, em Santa Luzia, bem pertinho Santa de Belo Horizonte. Luzia. Como é que tá Isso. esse lugar maravilhoso aí? Como é que estão as coisas? Que coisa maravilhosa poder falar contigo, viu? Também estou muito feliz. Aqui as coisas estão indo, estão caminhando, a cidade já está liberada desde o dia 27 Que de lindo! abril para funcionar. A gente voltou agora lá na Chante, dia 1º de junho. Que E agora a legal! gente segue, né? Com todos É os isso aí! cuidados aí, mas não dá para ficar parado. Ó, igual a gente sempre fala, né? O corona parou um monte de coisa, parou aí algum comércio, mas a gente não parou. Isso é que importa, né? A gente está aí voando, a gente está aí produzindo, caminhando, evoluindo, né? Esse é uma grande oportunidade. Eu acho que você comunga da mesma opinião que eu, da Sim, gente sim. fazer, da gente crescer para dentro, né? Da gente Isso. fazer um resgate de valores, resgate de crenças fortalecedoras, né? De entender qual é a nossa alma, né? E quando a gente entra nessa alma do empreendedor, eu achei magnífico a gente falar disso, porque ninguém melhor do que você para falar, né? Então, pô, que legal. Galera, vocês não têm noção dessa mulher extraordinária que está aqui na frente de vocês. Abençoada, extraordinária. Tenho certeza que a gente vai ter aqui um momento muito especial. Então, aproveite, compartilhe essa live, manda para quem você quiser, né? Vamos levar esse conteúdo para mais pessoas, para que nós possamos impactar mais vidas aí e transformá-las de alguma maneira. Que Gratidão, gostoso estar Heraldo, aqui. viu? Gratidão pelo convite. Maravilhosa noite aí para todo mundo. Muito, muito, muito feliz. Você é tão especial para mim que não é que seu apelidinho é meu anjo amigo. Então, Pois é, eu assim, fiquei faço muito feliz minhas com esse as suas apelido, viu? palavras aí. Obrigado, obrigado. Lindona, ó, conta um pouquinho aqui para essa galera que não conhece, você não conhece a sua história, né? Compartilha com a gente aqui. Olha, a Soraya está aqui. Olá, Soraya, Soraya. ela entrou, fiquei tão Que feliz na mara... hora que eu vi o nome dela. que top, ótimo. Ó, compartilha com a gente aqui para essa galera entender, né? Quem é a Aline, né? Quem é esse profissional, essa mulher maravilhosa que está aqui. Eu tenho certeza que todos vão ser impactados por você nesse momento especial. Então, é todo o seu nosso palco da nossa live. Obrigada, Heraldo. Então, eu trabalho com terapia, tem 25 anos que eu sou terapeuta natural. Há 3 anos para cá eu me tornei coach, né? E eu amo o processo de coach, eu acho um processo de transformação maravilhoso. Venho me dedicando cada vez mais a fazer isso, né? A trabalhar com pessoas, a transformar pessoas, a impactar pessoas. Eu sou simplesmente apaixonada com isso. E eu tenho um espacinho aqui em Santa Luzia chamado Chante, e é onde a gente faz esses eventos também, a gente trabalha com co-work, mas a gente é só instrumento aí, né? Que às vezes toca afinado, às vezes toca desafinado, mas é só isso aí que a gente faz. Mas é nada, só instrumento. Você é muito mais. Você toca o coração das pessoas, né? Essa habilidade, ela não é para qualquer um. E eu acredito que quando a gente fala de empreender,
quando a gente fala de criar, de inovar, de ser ousado, se a gente não tiver essa capacidade de tocar o coração das pessoas, eu acredito que fica mais difícil, né? Fazer as coisas acontecer através de pessoas, os nossos objetivos, a gente sempre vai precisar de pessoas para estar com a gente. E essa habilidade, ela realmente é talvez uma das mais importantes para um empreendedor. Mas é isso. Vamos falar então, Aline, né? A alma do empreendedor. Gente, que demais. O que te vem à cabeça quando a gente falou, né? A alma do empreendedor. O que é isso, Heraldo? O que você quer falar com esse povo? O que te vem, Aline? O que causa, assim, quando a gente pensa o que é a alma do empreendedor? Eu acho que o que mais bateu forte foi o que você falou, foi o coração, né? Eu acho que são uma parte aí da população que se quer empreender, e essa é uma galerinha meio doida, eu acho, mas doida com propósito, né? E, assim, que tem um propósito muito grande em ajudar, em contribuir. Então, as duas palavras-chave que veio na minha mente foi evolução e contribuição. Eu acho que a gente evolui muito quando a gente é empreendedor e ajuda muitas pessoas ao nosso redor. Mas, principalmente, a gente está na missão de contribuir, né? Com tudo, seja com o seu produto, seja com as pessoas que a gente trabalham conosco. Então, assim, foram as duas palavras que mais sobressaíram, assim, para mim. Mas depois, pensando melhor, vieram tantas outras, né? Eu fiquei pensando quais as habilidades que o empreendedor precisa ter, né? Primeiro, a gente tem as habilidades técnicas e tudo, mas também tem aquelas habilidades de otimismo, de estar sempre à frente, de ter uma visão, de entender que seu trabalho é uma missão, de gostar de correr risco, né? O empreendedor passa muito por isso, né? E aí eu fiquei pensando que essa alma do empreendedor junta não só essa parte técnica, mas também uma parte emocional muito grande. E uma coisa que eu acho que já vem desde criança, né? Esse empreendedorismo interno, assim, essa vontade de empreender. Eu acho que ela vem desde que a gente é pequenininho e vai sobressaindo. E a gente, uma hora, chega e quer topar uma missão aí para poder cumprir. Eu É acho que o verdade. empreendedorismo é muito maior do que a gente enxerga que ele é, né? É verdade, é verdade. Sabe, quando você fala assim dessa vontade de empreender, eu me remeto a um passado, né, da minha caminhada. Eu me lembro de quando eu quis empreender dentro do trabalho que eu estava. Uhum. E isso tem muito dessa alma, né, dessa garra, dessa energia e de realmente transpirar essa vontade. A gente, às vezes, escuta pessoas dizerem, olha, eu tenho vontade de empreender, mas não consigo, não consigo. Claro, não é uma coisa fácil. Ainda bem que não é fácil, porque senão todo mundo, qualquer pessoa conseguiria empreender e fazer acontecer sem muito esforço. Uhum. Mas ela exige uma dedicação, uma garra, exige um foco, né? Exige uma transpiração. Sim. E isso é muito mágico, né? Porque a gente compartilha com as pessoas aquilo muito mais forte, aquilo que a gente vive do que o que a gente fala. Quando Isso. você tem um exemplo que fala, né? O conselho ensina, mas o exemplo arrasta. Então, Verdade. quando a gente vive esse empreendedorismo na veia, que é o empreendedor raiz, né? O empreendedor raiz, Uhum. ele toca as pessoas de forma natural, né? A gente acaba transformando as pessoas pela nossa conduta de forma muito natural. Eu falo que acho que o mundo nunca teve uma grande oportunidade ou nunca deu tanta oportunidade para o empreendedorismo como está dando agora. Sim, verdade. Empreender é como eu vou dizer que é como você dirigir um carro em uma estrada esburacada numa noite de chuva. Uhum. Exatamente. Essa atitude é para empreendedor. Dirigir um carro numa estrada dupla, sol quente, 2 horas da tarde, a estrada, uma rodovia totalmente lisa, ela não vai exigir de você tanto quanto um momento como esse que a gente passa, que o cara que é empreendedor ele vai trilhar. Ele vai conseguir trilhar, ele vai conseguir sair, ele vai conseguir fazer acontecer, né? E se ele não sabe, ele precisa buscar ajuda em quem sabe,
Por isso, os grupos de mentorias, né, de treinamentos online, coach, enfim, tudo que acaba apoiando, né, o empreendedor, a pessoa, o cidadão, porque por trás do empreendedor, a gente fala do empreendedor em si, mas a gente está falando de vida, a gente está falando de pessoas, a gente está falando de família, né? Porque sem o empreendedor, sem a família, sem a pessoa, não tem empreendedor. Então, eu vejo que esse é o momento que o empreendedor ele precisa fazer isso. O cidadão precisa pensar nessas estratégias para que ele possa realmente triunfar nessas grandes oportunidades. Temos desafios, problemas? Temos. Muitos prejuízos? Sim. Mas as oportunidades de você se reinventar, olhar para dentro, eu acredito que ela é bem maior. Acho que basta a gente olhar para os detalhes. Faz sentido para você? Com certeza. É tudo que você falou, né? Eu falo que um dos maiores exemplos de empreendedorismo que eu tive foi meu pai. Ele começou muito pequenininho, né? E chegou a um estado, assim, de realizar os sonhos, de realizar, ter a empresa e ter a cultura. E aí é o que você falou, né? Dentro da empresa, além de exercer a nossa missão, de ter cuidado com o outro, de ter esse olhar de atenção para o outro, como a gente gera valor para o coletivo. Então, assim, tudo que você falou da dificuldade é difícil, tem risco, tem comprometimento, tem dedicação. É a doce ilusão, né, de que a gente vai ter tempo, dinheiro, nada disso acontece, a gente trabalha triplicado. É muito, muito, muito esforço, né? Mas aquilo tudo tem um propósito maior, né? Então, assim, você aceita isso tudo para poder gerar um resultado muito maior do que o que... Talvez só de... Eu acho que é uma alma mesmo, igual você falou, da gente nascer desse jeito. A gente não se vê, eu pelo menos não consigo me ver atrás de uma mesa o tempo inteiro. Não, eu não consigo. Então, assim, eu até tentei um período, mas depois falei, não, eu acho que eu preciso crescer e ir para um outro lugar. Legal, legal. E faz muito sentido, porque eu fico pensando sobre assim, essa intensidade que muitas vezes as pessoas não colocam no seu projeto, no seu sonho, ou essa ilusão, como você disse, né? Que as pessoas acabam colocando, pensando que de uma hora por outra vai transformar e os resultados virão e o dinheiro vai chegar, né? E não vai. E assim, e aí elas chegam num abismo. E eu vejo muitas pessoas chegar nesse abismo que é a frustração, né? Ver que não deu certo e não sabe por quê. E ela estava convicta que estava tudo certo, mas por falta de informação, né? Por falta de uma orientação, ela acaba se perdendo no meio do caminho. E o pior de tudo não é só o empreendedor, ele acaba perdendo a família. Ele acaba perdendo a sua vida, às vezes, social, a sua vida, literalmente a vida também. Mas, olha, eu até falei agora há pouco que um exercício que a gente precisa sempre pensar, que muitas vezes o empreendedor, a pessoa quer empreender, quer criar um negócio e não acredita. Tem esse outro empreendedor que não acredita na sua capacidade, ou às vezes não acredita que precisa de um apoio, que precisa de se capacitar, não acredita no próprio amor dela, no seu valor. Eu falo que tem um exercício muito prático da gente fazer. Olha para trás, né? Olha para a sua história, olha para a caminhada que você teve até aqui, olha para as conquistas, as vitórias que você teve, as superações que você conseguiu ter nessa caminhada toda e você chegou. Então, essa é uma forma de você resgatar essa energia. Muitas vezes as pessoas me perguntam como é que você consegue estar tão motivado o tempo todo, tão disposto. Cara, isso não é assim. Eu sou um ser humano. Tem dia que eu estou para baixo, tem dia que eu estou triste. Só que eu aprendi com aquele livro do Luiz Gazzi, né? A Ciência da Felicidade. Quando a gente faz algo para o outro, a nossa felicidade ela aumenta. A gente tem mais tempo e mais intenso essa nossa felicidade. E eu me recordo que eu já fazia isso no meu dia a dia, sem ter lido o livro, né? Que é fazer... às vezes eu acordava meio triste e eu começava a fazer piada com todo mundo, brincar com todo mundo, motivar todo mundo. E automaticamente aquilo parece que volta para a gente, né? E voltava para mim.
e aí meu estado de felicidade, minha energia, ela mudava total. Então, o que a gente precisa pensar quando você olha para um negócio, para um sonho, para um projeto, é exatamente isso. Qual é a energia, qual é a intensidade que você coloca, qual é a força e qual é a persistência para você chegar no seu objetivo. Né? Eu imagino que para você não foi diferente, né? Na sua caminhada, em tudo que você vem fazendo, os desafios acontecem, não é verdade? E a gente tem que continuar. E acontece o tempo inteiro, né? Eu acho que somado a essa questão do desafio que você falou, tem também uma questão muito importante nessa jornada de autoconhecimento, de entender quem é você, o que você quer, o que você faz de melhor. Então, quando a gente olha, né, tem essa busca pelo autoconhecimento, também paralelo à questão do empreendedorismo, isso acrescenta muito no empreendedorismo, porque você vai entender quais são as suas habilidades, né? O que você realmente quer, no que você realmente é bom, o que realmente tem valor para você. Que eu acho que é o que você falou. Quando você fala de motivação, né, motivo que me leva à ação, a gente precisa entender que esse motivo é uma emoção. Então, uma coisa que eu fiquei refletindo muito na nossa live, Heródoto, foi assim, de pensar, né? A alma do empreendedor. O que que faz essa pessoa querer mover? O que que está dentro da alma dela? E é o que você falou. São princípios, são lembranças, são vivências, são amores por outras pessoas. Então, é isso que embasa, é isso que dá força para a gente querer continuar apesar de tudo. Né? A gente fala que isso é um propósito. Qual é o seu propósito? Qual é o seu objetivo com aquilo que você está fazendo? A empresa é o meio, ela não é o fim. Então, quando a gente entende que ela é o meio para realizar aquilo que a gente quer realizar, que a gente quer de autoconhecimento, que a gente quer promover para o mundo, né? E aí cai nesse amor que você está dizendo, isso faz muita diferença. Então, a motivação nunca vai estar no dinheiro, nunca vai estar só no produto pronto, só na venda. Isso são passos, é o meio pelo qual o pano de fundo que você precisa enxergar. Ou seja, qual que é o seu propósito de estar ali, qual que é a sua alma, o que está dentro da sua alma que faz você continuar independente dos desafios. Ver você falando assim parece música, sabe, Aline? E é exatamente isso, né? Esses valores, o propósito de cada um, a alma do empreendedor, ela traz essa transparência que você disse agora, né? Esse pano de fundo, essa motivação para continuar tendo persistência, para continuar tendo garra e para fazer a diferença. Pô, eu fico pensando assim, como que as pessoas estão vendo esse momento, como que elas estão imaginando, as pessoas que estão no mundo do empresarial, pós-crise, né? Será que as pessoas estão presentes? Tem hora que eu acho que eu sou meio maluco, sabe, Aline? Eu não sei. Não sei se você comunga da mesma ideia que eu, mas assim, será que as pessoas, será que as pessoas estão presentes para um momento pós-coronavírus? Porque tem duas situações que me chamam a atenção. Primeiro, é que esse momento ele tem servido de desculpa para muitos incompetentes. Sim. Minha empresa fechou por causa do coronavírus. Eu estou com dificuldade por causa do coronavírus. Não, tem gente que teve dificuldade, claro. Mas eu acredito que a maioria está tendo dificuldade não pelo coronavírus, não, mas pela sua incompetência de não ter organizado o seu negócio antes. Né? Pela sua incompetência de não ter gestionado o seu negócio antes. E isso é muito perigoso, porque muitas vezes o empreendedor ele não gestiona para ele gestiona para as famílias. Família dele, família de quem está junto. Sim. E aí, esse é um aspecto que corona está sendo desculpa para muitas pessoas, inclusive para o mundo público aí também, né? Para as falcatruas que a gente está vendo aí. Sim. Aí tem um outro lado. Se a gente sair desse momento de crise do mesmo jeito que nós entramos, então eu acho que nós somos muito incompetentes, muito ruim. A gente tem que sair melhor. A gente tem que sair mais evoluído. A gente precisa sair com uma capacidade de análise, de conhecimento muito maior, muito mais profundo, porque essa é uma oportunidade
da gente crescer para dentro, né? Como diz o nosso querido André Menezes, crescer nas raízes. Então, essa é a oportunidade que nós tivemos, crescer nas raízes. Será que as pessoas depois, o empreendedor, o cidadão de bem, como é que ele vai sair do lado de lá? E outra, será que as pessoas estão presentes para saber das oportunidades que estão aparecendo agora e que vão perpetuar no futuro? São tantas. Eu fico pensando assim, tem problema? Tem. Mas quando a gente... É tão engraçado assim, quando você pensa assim, a alma do empreendedor, aquele empreendedor que tem a alma dele, a alma do empreendedor entranhada nas veias, eu acho que ele está vendo tudo isso. Porque assim, ou eu estou muito, muito doido, estou muito fora da caixinha, sabe? Porque é uma hora que redesenhou o jogo, foi dado novas cartas. Aquele que estava embaixo foi para cima, sabe? Aquele que estava em cima está no meio. Se você observar, show sertanejo era um tipo de negócio que bombava, que estava lá em cima. Não só show sertanejo, estou falando de sertanejo, que o sertanejo cresceu demais, mas bombava. Esse é o momento que eles tiveram que se reinventar e não... Falando de faturamento, tá? E não faturam como faturavam antes. Agora, você tem um outro segmento de celulose, segmento de papel em geral, tá lá em cima. Sabe? Dando um exemplo bem clichêzinho. O cara que vendia álcool em gel na farmácia, num supermercado, agora ele vende carretas de álcool em gel. E não tem para quem quer. Agora já tem uma abastecida, né? Mas, assim, mudou o jogo. Aí você fala, tá bom, só foi para essas duas pontas. O cara que estava lá como eventos de shows, com o cara do álcool gel. Só esse. Não. Foi não. Se você observar, a área de seguros aumentou, porque as pessoas estão com medo de morrer. Então elas estão criando, estão vendendo seguro, tá indo em cima, sabe? Várias outras áreas. A minha área de segmento de limpeza e vigilância é necessidade pública. Então as pessoas querem mais, eu quero estar mais limpo, eu quero higienizar a minha casa, eu quero higienizar a minha empresa. Então as coisas foram redesenhadas e eu pergunto, o que é que você às vezes está fazendo agora para aproveitar as oportunidades, para se reinventar, para consertar o seu negócio, a sua vida, não só a sua empresa, mas a sua vida. Né? Faz sentido, Aline? Comenta aí, vai. Eu acho que eu estou falando demais, Aline. Quem tem que falar aqui é você, Aline. Você que é entrevistada. Vamos lá. Como a gente faz uma coisa, a gente faz todas as outras coisas, né, Heraldo? Então, pensar que antes, como a sua empresa estava, e aí o corona vem. É lógico que dá uma balançada. O que tá bom melhora e o que tá pior, piora. Em resumo, é isso que acontece. A questão de tudo que você está falando, quando você fala assim, eu estou muito doido, eu estou vendo oportunidade onde tem desafio. Onde todo mundo está vendo obstáculo, eu estou vendo que a coisa está melhorando. Isso chama alma de empreendedor. E você é um empreendedor nato, entendeu? As pessoas só pensam assim quando elas são empreendedoras. Porque senão a gente muda o foco. A gente coloca o foco no que está ruim. Essa é a diferença. O empreendedor ele tem um otimismo tão grande, mas real, com o pé no chão, porque ele olha número, ele acompanha, ele tem estratégia, ele tem planejamento, meta, tudo isso. Mas por quê? Porque ele está com o olho em onde eu vou crescer. E agora com essa situação, como eu vou fazer? Qual vai ser a minha estratégia? O que eu preciso mudar? E ele faz isso com uma certa velocidade, que é outra característica do empreendedor. Ele não espera. Né? Hoje eu escutei, eu estava numa entrevista mais cedo para o canal do Telegram, e a moça falou assim, uma contadora, que muitas pessoas estão procurando por ela e falando, eu vou esperar o governo dar um jeito. Isso não é alma de empreendedor. Entende? O empreendedor, ele dá um jeito, ele faz acontecer. Né? E tudo pode ser uma oportunidade, depende da forma como que a gente enxerga, como que a gente vê as coisas. E por isso que incomoda tanta gente, porque infelizmente não é a maioria. Infelizmente esse pensamento de que a gente vai sair melhor, isso pode ser uma oportunidade. Se não for uma oportunidade, gente, é uma mudança de mundo que a gente vai precisar se adaptar. E a questão é, você vai se adaptar agora ou você vai esperar mais 1 ano, 2, que as coisas vão estar muito piores, que a adaptação vai ser muito mais difícil de acontecer, né?
Uma das habilidades do empreendedor, né, é essa adaptação fácil, flexibilidade, visão de futuro. Você não está vendo agora. Agora, eu tenho certeza que por mais que alguns setores estão bem bons, alguns setores caíram sim. Né? Os shoppings estão todos fechados, as lojas. Então, assim, algumas pessoas estão tendo que lidar com o desafio de uma forma diferente. E cai no que Sim. você falou. Como eu vou me reinventar? Como eu vou olhar para isso e achar uma possibilidade? Eu tenho essa opção ou eu tenho a opção de ficar achando a dor, de ficar achando defeito, de ficar achando onde está ruim. E é uma escolha. É. Exatamente, é uma escolha. Né? A orientação na solução, né? Ou você é Isso. parte do problema ou você é parte da solução. Sim. E eu acho que muitas vezes as pessoas não se permitem olhar para dentro e se avaliar, né? Será que Eu queria falar uma coisa na sua fala anterior, igual você está falando, essa questão de olhar para a solução. Se você não tem, você pode treinar. Todas essas coisas podem ser treinadas e mudadas. E às vezes quando a gente fala assim, as pessoas, nós somos muito incompetentes. Você usou essa palavra, frisou, e eu sei o tanto que ela dói quando a gente se sente dessa maneira. E aí é olhar para a palavra como ela é, não com a carga de emoção que a gente põe. Né? Uhum. Por isso a questão do autoconhecimento. Deixa eu entender o que é ser incompetente. Ser incompetente é não ter a competência. O que é não ter a competência? É não ter desenvolvido aquela habilidade. Que ela está ali e só precisa de quê? De treino, esforço e repetição, né? Para que aconteça. E que bom, olha, a possibilidade do momento de novo. Já que o momento está ruim, ele vai me ajudar com o impacto emocional a transformar mais rápido. Então, assim, olhe para as competências que você não tinha e que você precisa agora, enfia de cabeça, mergulha, procura, tem um mentor, né? Tem uma referência, se esforce naquilo, prega aquilo onde você quiser na sua casa, de forma que você veja todo dia. E foca, eu quero ficar 1% melhor. No que eu Legal. estou sendo incompetente? Eu estou sendo incompetente, às vezes, no network, na conversa com o funcionário, no meu produto não está bom nessa questão. Eu costumo falar que a gente precisa de horas bunda, né? Senta na cadeira e vai olhar para o problema, que uma hora a solução vem. Ela vai aparecer, não é mágica, é esforço. Você vai selecionando, vai excluindo e as coisas vão aparecendo até que você vê a solução. Eu acho que olhar para a incompetência como é uma questão de busca por uma habilidade que você não tem, e se você ainda não colocou ela na sua vida, está na hora de fazer isso, esse é o melhor momento, fica mais leve do que você olhar para o negócio como sou assim, vou morrer assim, não tem, sabe? E não sirvo para isso. Não é essa a realidade. Legal. Síndrome de Gabriela, né? Eu nasci Exatamente. assim, eu morri assim. Mas, ó, como é bom, né, a gente poder compartilhar e ouvir a Opa. explanação do outro. Olha só, quando você traz essa explicação sobre a palavra sem a carga emocional, a gente pode variar em várias outras palavras, né? Acho que travou, Sim. Aline, tá me ouvindo? Agora tá Aline? beleza aqui Aí, para mim. travou. Ai, voltou. Então, quando você convida a gente a pensar dessa forma, né? Tirando essa carga emocional da palavra e analisando ela de forma racional, você começa a ter um caminho de evolução diferente, Sim. né? Você evolui, né, pensando, olha, eu não tenho incompetente, eu não tenho a competência. Ou seja, né, eu estou sem competência por dentro. E, Exatamente. e a gente pode adquirir. E aí, de que forma que você faz isso? Isso que você disse, né? Treinar, aprender, treinar. E isso daqui a pouco vira hábito, é igual andar de bicicleta, é igual dirigir, né? A gente no início é tão difícil. Tudo no início é difícil, né? Aquilo que é difícil é aquilo que você ainda não domina. E aquilo que é fácil é aquilo que você já tem prática. Então, Isso. é bobagem a gente achar que a gente é melhor do que o outro. A gente não é melhor do que ninguém. E a gente também não é pior. A gente Sim. tem algumas habilidades que a gente tem mais horas de voo e outras habilidades que a gente tem menos horas de voo. E a outra Exatamente. pessoa da mesma forma. Ainda bem que nós somos diferentes nesse sentido, né? Algumas desenvolveram alguma área, o outro desenvolveu outra, e a gente acaba se completando. Se fosse todo mundo do mesmo jeito,
eu imagino que era uma monotonia, né, danada, né? Porque Sim. não ia ser nada interessante. Então, é muito interessante, sabe, Aline? As pessoas precisam, né? É muito importante que elas façam esse exercício. Qual é a sua incompetência? O que é que você precisa? Aproveita esse momento, aproveita o tempo, né? Para de dar desculpa, né? Se você pensa que talvez você se identifique com esse tema que a gente trouxe, né? O que é a alma do empreendedor? O que é essa veia, essa garra? Cara, empreendedor é um campeão. Empreendedor não é só um cara que cria uma empresa. Empreendedor é um vencedor, empreendedor mágico, empreendedor é um gladiador, sabe? É um cara que sai na frente, que cria, é um cara que não aceita o não como resposta final, é um cara que tem adaptação, como você bem falou. E aí você, né? Será que, para a gente refletir aqui agora, né? Será que a gente está fazendo isso? Será que a gente está tendo essa adaptação com os desafios? Né? Será que a gente está conseguindo ser como a água que trilha o caminho meio às pedras até chegar ao oceano? Então, essa é uma analogia que eu gosto muito de usar porque é um exemplo de adaptação muito mágica, né? Muito perfeita. E a gente precisa saber fazer isso. Quantas pessoas... Esse dia eu estava conversando com uma pessoa do grupo de mentoria que eu faço, que eu cuido, e ela, uma empresária, ela trouxe uma questão de um atrito que ela estava tendo com outra pessoa. E ela falava para mim, falava, eu não sei, mas essa pessoa não é muito difícil, ela tem uma opinião muito forte. Eu falei, olha, provavelmente eu não a conheço, não estou lá. Provavelmente você tem alguma outra coisa também forte. E vocês estão gladiando em algum momento. Vocês estão de frente. Então, assim, é tão mais leve, é tão mais fácil você contornar, você ter resiliência, você ter ressignificar aquilo que traz para você como agressão, como empate, como combate, né? As palavras são tão carregadas, se você for pensar, e às vezes a forma com que você conduz, você acaba, ao invés de resolver uma questão, você cria outras questões. E eu acho que muitos empreendedores, sabe, Aline, eles estão batendo de frente com a crise. Eu acho que o jogo não é esse. É, Eu não acho é. que, eu acho que o jogo não é esse. É o que eu preciso aprender com a crise, né? É o É, que eu preciso crescer, é como eu posso me tornar melhor aqui. E aí cai uma coisa muito legal, né? Que, igual você falou, o empreendedor é isso tudo de bom. O que eu costumo dizer é que o mesmo tanto que a gente tem de coisa boa, a gente tem de coisa ruim, porque senão as coisas não equilibram. é, Então, é entender que o empreendedor também precisa pagar o preço para ser isso tudo, para ter isso tudo. Então não é fácil, e eu entendo, não é para todo mundo e tá tudo bem. Mas se é para você, não desista. Entende? Lute, continue, vá, porque assim, é isso. E comece a enxergar desafios como oportunidades. E toda vez que tivesse, que tem um momento que a gente para e olha e fala assim, será que vale a pena? Olha para trás, que é o que você falou. E principalmente olhe para os seus recursos, né? Às vezes a gente fica olhando muito para o que falta. Quais as competências que eu tenho que adquirir, mas quais as que eu tenho? Quais as competências que eu tenho, que eu sou muito bom naquilo e que eu posso fazer melhor para outra pessoa, que eu posso ajudar outra pessoa com aquilo e ela me ajudar. As pessoas podem se completar. A gente não precisa ser sozinho. O empreendedor é muito sozinho, né? Precisa decidir sozinho, às vezes tomar decisão. É tudo muito pesado para ele. E se você puder dividir isso com alguém? Né? E às vezes uma sociedade, ou às vezes pensar, escutar as pessoas, escuta o que as pessoas têm para dizer. Né? É muito bom esse bate-papo. Isso, além de desaguar, né, da gente falar dos nossos conflitos e perceber soluções tão próximas que a gente não estava vendo, a gente também contribui quando a gente conversa. Né? é verdade. Você falando aí sobre os recursos, me remete a um momento da minha caminhada como empreendedor, e é exatamente isso que você falou. Assim que eu comprei a empresa, eu me senti muito só, porque eu não tinha me preparado para ser empreendedor. Eu tinha me preparado para comprar a empresa, eu não sabia nem o que era, né? Mas eu acho que, acredito muito que Deus coloca a gente em lugares em que a gente pode ser preparado. E preparado na prática. Eu me lembro que o meu desafio era fazer a empresa crescer.
E aí eu lembrava do que faltava. Eu lembrava que faltava dinheiro, faltava estratégia de marketing, faltava saber como fazer isso. Então faltava um monte de coisa. E eu falei, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E aí é muito gratificante ouvir você falar, porque eu olhei para os recursos que eu tinha. E como você disse, o empreendedor não espera, ele faz. E o recurso que eu tinha se chamava uma meia dúzia de clientes. Na época, a gente com 112 colaboradores, eu então fui em alguns clientes que eu era mais próximo, que eu tinha intimidade, e abri a situação para eles o seguinte, eu falei, olha, eu comprei a empresa, eu preciso fazer ela crescer, e eu queria saber o seguinte, você tem algum outro tipo de serviço aqui que eu não faço ainda para você, mas que você confia na gente, né, pelo trabalho que a gente faz, pela qualidade, pela confiança? Será que você teria coragem de disponibilizar, dar a oportunidade para a gente fazer outras coisas? Tem alguma outra área que você tem problema? E aí eu me lembro que a gente trabalhava apenas com limpeza ali. E aí o cliente falou, olha, você tem um jardineiro? Eu falei, tenho o melhor jardineiro da cidade. Mas não tinha não, sabe? E isso não é mentira não, gente. Isso aí é profecia. E aí ela falou, então traz um jardineiro amanhã para a gente fazer um teste. Se funcionar do jeito que a gente está querendo, eu fecho o contrato com você por ano, né? Um anual. E aí eu fui atrás desse jardineiro, contratei o cara, saí correndo na cidade, caçando. E aí contratei o cara, coloquei lá para trabalhar e funcionou. E aí eu fiz na época o que hoje o marketing digital ensina a gente, né? Pensa numa ideia, valida a ideia, validou, repete a ideia, porque você vai conseguir escalar. Eu fiz isso sem saber essas técnicas, né? Eu vi que funcionou, falei, cara, se funcionou com ela, vai funcionar com outro. E aí fui. E a gente foi criando novas oportunidades de carregamento, vigilância, outros segmentos. E a empresa cresceu como cresceu por causa disso. E usamos isso até hoje, para você ter uma ideia. O nosso arroz com feijão, que é esse marketing aí, a gente usa ele até hoje como uma espécie de um pós-venda, um agregador de valor que soma muito para a parte comercial e ajuda no crescimento do faturamento da empresa. Então, eu pergunto, né? Quais são os recursos que você tem à sua volta hoje aí, você que está nos assistindo agora? Quais são os recursos que você tem para chegar ao seu objetivo que você tanto deseja? A gente comete falhas, né, de elogiar e de achar mais bonito a grama do vizinho, comparar os nossos bastidores com o palco do outro. É uma comparação extremamente injusta, né? Nos seus bastidores, você tem casa desarrumada, você tem desafios, você tem colaboradores que não estão engajados. Esses são os seus bastidores. Você tem planejamento que não deu certo, você tem metas que não foram batidas. Então, isso são seus bastidores, isso ninguém mostra, né? Aí quem mostra lá as metas batidas, aquele palco maravilhoso, tudo sim, tudo zero, tudo beleza. Aí você fica mal. Você pensa, meu, eu sou um nada. Não faça isso com você, não seja cruel, né? Olhe de novo para a sua história e mantenha a garra. Tá ruim, o que eu posso corrigir hoje? Hoje eu tenho 4 problemas. Escolhe resolva um, né? Resolva aquilo que é prioridade. Eu falo que desafios a gente administra, problema a gente resolve. Por mais que doa, ele tem que ser resolvido. Uma coisa bem legal que você falou, né? 3 coisas assim que eu queria falar. Primeiro, sua história é linda. É uma história de Obrigado. superação. Quem não conhece, eu tô vendo que tem um tanto de gente de Santa Luzia aqui. Marilene, Rafael, a Marina, o Yustano. Tem muita gente. E assim, Legal. depois eu faço questão de contar para cada um deles. Então, assim, você usou uma palavra, coragem. Coragem é agir com o coração. Você foi lá e falou de coração. E a pessoa te deu um retorno de coração, uma oportunidade. Então, o que acontece? Você saiu do ganha-ganha. Antigamente, os negócios eram ganha e perde. Eu ganhava e a pessoa perdia. Hoje, os negócios são ganha-ganha. Quando a gente age no empreendedorismo hoje com ganha-ganha, onde todo mundo ganha, principalmente os clientes, os consumidores, os negócios não têm por que dar errado, né? Então, agir com coragem,
usar a coragem como princípio e também essa questão de entender que é ganha-ganha, isso muda o jogo. E mudou o seu, né? O que você está falando que mudou. A sua coragem, mais um conjunto de coisas aí onde os dois lados iam ganhar. Isso é coisa de empreendedor. É exatamente isso, sabe? E tem várias outras situações, né, que a gente começa a observar. Eu falo que mudou, e eu acho gostoso ouvir você, porque acho que você vai colocando flores nas palavras, né? Você coloca elas ainda muito mais bonitas do que elas são. Quando você fala da coragem, agir com o coração, eu me lembro de quando a gente mudou um pouco a nossa fala sobre o pessoal da limpeza. A gente usa muito hoje que a nossa galera da limpeza não são apenas faxineiros. Eles trabalham com a prevenção da infecção humana. Sabe? Eles estão à frente do médico. Se eles não trabalhar direito, os médicos terão problemas para resolver. Mas se eles fizerem o trabalho certinho, eles não vão dar trabalho para os médicos, porque a gente desinfeta os ambientes, a gente deixa o ambiente limpo, a gente deixa o ambiente gostoso, agradável. Esse é um dos nossos serviços, é claro, né? E isso acaba se tornando muito mais. Quando a gente olha para o lado das mentorias que eu faço, eu começo a observar assim, a primeira vez que eu fiz, eu não sabia como fazer, a didática, nada assim. Eu tinha uma noção do que eu queria, o objetivo que eu queria, e abri. E assim, com muita coragem, com muita verdade, trazendo a minha verdade, a minha transparência, isso acabou contribuindo com as outras pessoas, com os outros empreendedores e tendo resultados que muitas vezes eu confesso que eu não imaginava, sabe? E vem disso que você falou, dessa coragem, dessa veia empreendedora, dessa alma do empreendedor. E sabe o que é legal, Aline? Assim, mas Heraldo, sabe, Aline, talvez alguém esteja ouvindo a gente aqui e pode dizer, olha, eu não tenho essa alma de empreendedor. Então, você não tem essa capacidade, mas você pode desenvolver, né? Você pode desenvolver, porque capacidade é aprendida, é técnica. Né? E entender, né, Heraldo, que empreender não é só ter empresa. Empreender é melhorar seu produto, empreender é empreender na sua vida, empreender no seu relacionamento, empreender na sua família. É fazer as coisas ter um propósito maior hoje do que elas parecem ter. Não esperar perder, não esperar, sabe, sentir falta para as coisas ficarem ruins. Você pode empreender de diversas maneiras. Então, tudo que a gente está falando aqui, otimismo, gostar de desafio, às vezes correr um risco, sabe? Riscos para um benefício maior, um benefício futuro. Então, assim, a própria coragem, a iniciativa, o foco nas coisas corretas. Não adianta ter foco, você tem que ter foco no que é bom. Se você for ter foco no que é ruim, isso só vai piorar a situação. Então, são características que fazem a vida ficar melhor. Então, quando a gente fala alma do empreendedor, não é só para a empresa. Empreendedor é quem empreende. É um termo muito utilizado no mundo empresarial, mas ele não é do mundo empresarial. Né? É um verbo. Vamos empreender, ou seja, vamos se dedicar. Vamos botar força, foco, carinho, amor, né? Dedicação, treino para poder fazer as coisas acontecerem. Né? E aí é o que você quer, né? Qualquer coisa. Legal. E é isso, né? E dá certo, né? A gente vê tantos empreendedores, intraempreendedores, né? Pessoas que empreendem dentro do negócio, como colaborador, pessoas de casa, né? Você vê as pessoas tendo uma habilidade muito maior, com gestos, né? Quantos empreendimentos, quantos empreendedores apareceram nesse momento de crise, né? É o abraço num plástico, é a live na beirada do apartamento, são os jantares online. Então, assim, não são negócios, são formas de conviver de forma diferente, ou seja, estão empreendendo, né? A gente tem visto muita coisa, né, diferente sendo feita no momento atual, sem que seja especificamente voltado para a empresa. Né? E por isso que é muito importante a gente pensar que quando a gente está
atendendo, eu imagino que você cuidando, né? Mentorando alguém. Você não está mentorando apenas a empresa. Aliás, quase nunca você está mentorando a empresa. Você mentora a pessoa, né? Você mentora a vida. Você mentora as emoções, os desafios, as incoerências, as não resiliências, né? É isso que a gente acaba mentorando. E essa mentoria ela acaba indo como consequência nos negócios e na vida pessoal também. Mas, assim, isso é muito legal quando a gente olha, como você disse, olhar para a palavra empreendedor, né? E ver que ela é muito maior do que, às vezes, a gente simplifica, apequena ela, né? A palavra certa é essa. Muita gente é pequena essa palavra e a importância que ela tem, apenas colocando no mundo corporativo. E não, é muito maior. Sim. Muito, muito maior. E aí entender que a alma do empreendedor é maior ainda, né? Na verdade, é o que você... Acho que a gente não vê no mundo a passeio, né? A gente tem um propósito maior aqui. E vamos parar de viver de brincadeira, de fazer de conta. Vamos viver com propósito, de verdade. Que a vida passa muito rápido, né? Muito rápido. Minha filha nasceu ontem, hoje ela tem 10 anos, daqui a pouco ela vai ter 20. E aí, qual história ela vai ter para contar? É tão legal. Hoje a gente estava eu e minhas duas irmãs reunidas e a gente rindo de coisas que a gente já viveu junto, quer dizer, porque tinha propósito ali. Não era só brincar, a gente tinha que interagir. Meu pai sempre desafiou muita gente. Então, qual o papel dos pais na questão de empreender, na educação dos filhos? Então, é colocar essa alma para valer. É botar em xeque o resultado que você quer com o esforço que você precisa fazer. Porque às vezes a gente olha e fala assim, não, vai dar trabalho. Trabalho vai dar de qualquer jeito. Então, vamos fazer dar um trabalho que vai ter fruto, né? Porque é melhor que seja dessa maneira. Eu acho que é bem mais rico. E eu achei engraçado, porque antes da gente fazer a live, eu dei uma estudada, né? Conceito de empreendedor, características dos empreendedores. Você simplesmente listou todas. Sério? Por Deus, eu posso te mandar depois. Você tá brincando? Você listou uma a uma. Então, a live realmente está falando da alma do empreendedor, de um empreendedor nato. E eu vou te falar, eu não estudei nada, eu nunca estudo nada para as lives. Eu me jogo nas lives. Eu gosto de ser assim. Não sei, talvez as pessoas podem entender diferente. Ele é indisciplinado, não é dedicado. Não, ele é seguro. Talvez. Eu sou eu. Eu tenho essa pontinha, eu gosto de ter alguma coisa para segurar. Mas assim, você né? também é segura, você também é. É característica diferente. Sim. Mas eu gosto dessa emoção, eu gosto dessa criação. Eu acho que é isso. Por exemplo, eu gosto de chegar aqui e sentir assim, o que eu vou falar? Não está vindo nada, sabe? E aí você fala, de repente você termina a sua fala e eu fico buscando. Eu gosto disso, eu gosto de ter essa sensação de busca, porque vai sair de mim aquilo que eu realmente vivo, sabe? Aquilo que está aqui, com acerto, com erro, sabe? Com lembrança. Lembrei, vou te contar isso aqui. Então, é uma característica, sabe? E a gente... E é tão engraçado que, você sabe, eu já te falei, eu admiro demais você, mas muito mesmo, sabe? E é tão engraçado que eu vejo você, isso que você fala comigo, né? A minha amiga Anja, né? E essa doçura, essa verdade, eu sinto uma paz tão boa que parece que eu quero simplesmente viver o momento. Eu acho que a intensidade que eu fico querendo passar e viver é real, sabe? Eu quero me desprender de qualquer coisa e curtir esse momento. Eu acho que esse é o segredo. Muitas vezes as pessoas buscam tanto resultados, objetivos, mas é importante, claro, né? Mas esquece de viver o agora, né? De viver o presente. Você deu um exemplo fantástico. Sua filha nasceu ontem e tem 10 anos. A minha nasceu antes de ontem, tem quase 20. A minha tem 18.
Então, O assim, tempo passa muito depressa, né? Eu tenho muito. estudado, Heraldo, um pouquinho, sabe? Essa questão do tempo. Da gente se basear no tempo para viver, sabe? Usar o tempo como reger a nossa vida. E não a gente reger a vida além do tempo. E é muito louco isso, porque uma coisa que veio forte quando eu estava estudando foi a gente não sabe mais o que fazer com o nosso tempo livre. Não sabe. A gente fica pensando, a gente lutou tanto para querer um tempo livre, né? As décadas de 50, 60, foi tudo isso. Vamos diminuir a jornada de trabalho, vamos ter tempo livre, vamos ter tempo de lazer. E a pergunta é, o que você vai fazer com o seu tempo livre? Ou seja, É, onde você vai utilizar o tempo que sobra? Então, assim, olha como, né, é um assunto que dá muita abrangência. E dá. na hora que a gente for olhar até isso, né? Qual que é o momento certo de cada coisa, de se dedicar, de entregar. E é isso que você está falando. Você vive as coisas intensamente. Você não quer rótulos, você não quer receita. Você quer Não. simplesmente sentir, né? É, E é muito louco isso. Fazer sentido é sentir. Então, para as coisas terem sentido para você, você tem que sentir elas dentro de você, é. né? Sabe Eu acho que essa frase uma das... muito bonita. É legal. Peraí, fala de novo. Se fez Para fazer sentido, sentido, tem que para fazer sentir. sentido é preciso sentir. Se não Para fazer sentiu, não tem sentido. legal. Né? É isso aí. Tá, ó, adorei. Você sabe que eu já ouvi, já tive várias conversas, já participei de vários treinamentos, aonde as pessoas abordavam o propósito, né? Qual é o seu propósito? É importante a gente ter propósito, pá, pá, em várias didáticas. Mas eu aprendi, eu senti, eu talvez vou dizer assim, de um jeito muito especial, o conceito de ter um propósito em meio às nossas conversas, as conversas que eu tive com você. Quando você propôs, quando você falou sobre propósito, quando a gente teve algumas conversas nos nossos encontros de mentoria, do Business Mentoring, me trouxe uma visão diferente. Eu não sei nem explicar como e como. Eu falo que é coração, né? Eu falo que o meu coração ele conecta com o seu e os nossos valores são muito parecidos. Então, por isso que eu olho, eu transmito para você o que eu sinto. E aí você transmite para mim o que você sente, parece que a gente está falando a mesma coisa. Como você É falou verdade, agora do dos sentir. pontos aí que você listou. Eu fico muito feliz, sabe? E eu acho que é isso. As pessoas precisam entender melhor isso que você disse sobre o que fazer com o tempo, né? E o coronavírus trouxe tempo para as pessoas, para ficar em casa, para poder refletir. E, cara, é meio que tirou a capa das coisas, né? Tirou aquilo que estava coberto, aonde todo mundo falava, eu não faço, eu não cuido das crianças, eu não faço isso porque não tem tempo, né? E agora não tem mais o trabalho para ele pôr desculpa, eu não estou cuidando das crianças, eu não converso com a esposa ou tal coisa, porque não, agora você está em casa. E aí? Qual é a desculpa, né? A gente briga por causa do trabalho? Não. A gente talvez tenha atritos ou qualquer outro desafio por causa de nós mesmos, porque o maior problema que a gente tem na sociedade está dentro de nós e também está a maior solução, né? Se a gente olhar para dentro, em qualquer situação que você estiver, seja ela mais complexa, seja ela a mais difícil, se você olhar para dentro de você, você vai encontrar a solução. Você vai Todas encontrar a elas. resposta. É verdade. Todo. É muito, 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 muito fato o que você disse. As respostas estão internas. E se tem alguma coisa que você quer valorizar, comece a importar com aquilo. O que é importar? É trazer para dentro. As coisas só vão ter valor quando a gente importa elas para dentro de nós. Esse foi um conceito que fez muita diferença na minha vida. Porque a gente falava assim, tal coisa é importante? É importante. Mas por que ela não está dentro da gente? Então ela não é importante de verdade. Então começa, então, né, toda hora que você tiver que fazer uma escolha, olha o que importa. Pergunta o que me importa mais. Ou então, que grau de importância que eu dou para isso, de 0 a 10, para ficar uma coisa fácil de medir. E aí isso faz diferença, porque você trouxe para dentro, e aí você viu o valor que tem, você vai valorizar diferente. A gente não vive a vida, a gente leva a vida.
E aí faz muita diferença lá na frente, que é a hora que vem os arrependimentos. É a hora que a gente fala, olha, eu devia isso, eu devia ter olhado aquilo, eu devia... Mas é uma simples pergunta. Isso me importa? Se importa, deixa eu cuidar. E se não importa, tudo bem, deixa de lado. Mas se importa, cuida, porque o tempo passa. E aí, você não está indo mais guiando a sua vida pelo tempo. Você usa o tempo a seu favor. De que forma que eu vou usar esse tempo para fazer o que realmente é importante para mim, que me faz sentir, que faz eu usar coragem, otimismo, que me dá motivação para continuar seguindo. Porque a vida é uma empreitada punk, ela não é uma coisa muito fácil. Mas a gente precisa usar desses artifícios que estão aí, e que eu acho que foi Deus que nos deu, para que a gente consiga levar para frente. Né? Você falou tudo. Pode falar. Desculpa. Não, pode falar. Não, pode falar. Pode continuar. Você falou tudo. Quando a gente se importa, né, com algo, a gente traz para dentro. E quando você tem um propósito, seria como se fosse um alvo, né? O propósito meu é um alvo lá na frente. Eu vou viver esse alvo, esse caminho, essa trajetória. E talvez um dos grandes erros que as pessoas cometem é na distração do caminho, né? Você tem um objetivo, mas no caminho da vida, rumo ao seu propósito, né? Viver o seu propósito, existem várias paisagens super interessantes que podem te tirar do seu propósito. E talvez a pergunta mais importante que não se faz é aquelas coisas que no meio do caminho são interessantes, eu acho momentaneamente que elas são muito interessantes para mim, tem que se fazer uma pergunta: isso contribui com o meu propósito ou não? Porque se ele não contribui, você tem que largar, você tem que desapegar, você tem que deixar, você tem que sofrer um pouco. Porque, de alguma forma, aquilo fazia sentido para você. Não existe ganho sem perda. E não existe perda sem ganho. Então, quando a gente permite desapegar, e mesmo que doa um pouco, mas em prol do nosso propósito maior, nosso propósito de vida, eu acredito que a gente tem mais felicidade nessa caminhada e numa dinâmica desse jeito de vida. É o que eu penso. Não, eu concordo plenamente com você. Tem um mentor meu que fala que isso é peça do seu quebra-cabeça, porque às vezes a peça é linda, ela é muito atraente, mas ela monta o quebra-cabeça que você quer, ela monta a fotografia que você quer ver lá na frente, ela faz parte. Porque se ela não faz, por mais atraente que ela possa ser, você só vai gastar tempo e energia com ela. Que você podia estar gastando com outra peça que realmente faz parte do seu quebra-cabeça. E quando a gente gasta energia com peças que não são do nosso quebra-cabeça, a gente nunca vai ter o quebra-cabeça montado. É essa questão que a gente não pensa. Nossa! Fala, sabe? E aí você não chega no seu propósito. E aí é a hora que você fala assim, não, mas por que eu não fiz isso? Aí você vai ver a outra pecinha brilhante que te chamou a atenção. Você falou assim, não, mas essa peça é tão legal, mas ela não faz parte do seu quebra-cabeça, mas você quer. E aí você gasta tempo e energia e deixa de usar uma peça que lá na frente vai fazer sentido para você. Que top. Aline, vamos fazer uma foto? Bora! Agradecer o pessoal que está aí, né? A Débora, você viu? As duas Déboras da mentoria. Eu a Soraya, vi, a gente já falou. Tem uma galera boa aí. Viu? Gratidão por todo mundo aí. Gratidão. Bora Dá um lá. sorriso aí. Vamos lá, deixa eu fazer um print aqui. Aí. Eita. Ó, Aline, tá faltando 1 minuto pra gente finalizar. Queria agradecer você, agradecer todos que estão aqui e fica à vontade para agradecer. Ó, 1 minutinho acabando. Vou pôr uma musiquinha aqui pra gente encerrar. Quero agradecer primeiramente a Deus, depois a você, viu, pelo convite. Um tema tão lindo. Eu adoro falar de alma, né? E com um empreendedor que eu admiro muito. Gratidão por tudo, gratidão a todas as pessoas que ficaram aqui com a gente. E gratidão por toda a fala, né, que Deus nos inspirou para que a gente trouxesse e fizesse diferença na vida das pessoas. Você impacta muito a minha vida todos os dias. Gratidão por você existir na minha vida. Gratidão a você também, tá? Muito obrigado. Gratidão a todos que estão aqui, muito obrigado. E que Deus abençoe você, a sua família.
que tudo que vocês for fazer e colocar as mãos possa ser transformado. De coração, meu muito obrigado e até semana que vem aí a gente se fala. Beijão, viu? Tchau.